Boa tarde, pessoal. Seguindo as nossas aulas, então, né? Vamos conversar um pouquinho dentro da nossa disciplina quinto período, né? Da nossa querida faculdade FEAT de Baiti. Vamos seguir em Direito Processual Penal. Hoje nós vamos falar sobre prisão preventiva dentro das modalidades de prisões cautelares. Falamos sobre prisão em flagrante, falamos sobre prisão temporária e agora nós iremos falar sobre prisão preventiva. Tá, inicialmente a leitura obrigatória vai ser delineada nos artigos 311 a 318 do Código de Processo Penal, artigo 387 também uma leitura aconselhável, artigo 413 também. O que é prisão preventiva? Modalidade, então, de prisão cautelar, decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve ser decretada mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, em qualquer fase da investigação ou fase processual. Para a decretação da prisão preventiva, tem que ser analisado inicialmente, disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, para se verificar se não é possível aplicar-se medidas cautelares diversas da prisão ao invés de decretar a prisão preventiva. No que a prisão preventiva é diferente da prisão temporária? A questão de prazo, a prisão temporária tem prazo previsto, né? Nós vimos quando entendemos a questão quando analisamos a prisão temporária, prazo de 5 dias para crimes comuns, né? Prazo de 30 para crimes hediondos ou equiparados. Na prisão preventiva, nós vamos ver todos os requisitos que determinam se é possível ou não o decreto dessa prisão. Na prisão temporária, existe um rol de crimes. Então, tem um rol que é um rol que ele é lá taxativo. Então, esse rol de crimes da prisão temporária é diferente do que é possível dentro da prisão preventiva. Dentro da prisão preventiva, nós vamos verificar como é possível, quais os crimes que são passíveis de decreto de prisão preventiva. Então, como eu disse, a prisão temporária tem prazo determinado, a prisão preventiva não tem. Qual que é a fase para a decretação da prisão preventiva? Em qualquer fase, como eu já disse, investigatório, pré-processual ou processual, caberá prisão preventiva, como eu disse para vocês, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, artigo 311. Até que momento o juiz pode decretar essa prisão preventiva? Tá. Até que momento lá? Desde o momento da instauração do inquérito policial, seguindo-se o processo até o momento da instrução, até final da instrução do processo, antes da sentença penal condenatória, tá? Se, claro, houver o preenchimento dos requisitos legais. Quando nos autos há uma sentença que está sendo combatida mediante recurso e ainda o réu permanece preso por prisão preventiva, isso irá prejudicá-lo, então ele foi condenado, ele vai recorrer, tá? Ele está lá com a prisão preventiva decretada. Como eu disse para vocês que a gente vai seguir com essa possibilidade de prisão preventiva até o encerramento da instrução, e agora a gente já tô me referindo a uma fase processual que seria a fase da condenação, o que vai acontecer com esse réu? Ele será prejudicado? Ele vai ficar preso? Vai haver constrangimento para ele? Não, porque dentro da questão da execução provisória da pena, é possível a aplicação de todos os incidentes de execução. Então, todos os benefícios que um condenado definitivamente tem, de acordo com a Lei de Execuções Penais e outras leis, Código de Processo Penal, todos os benefícios possíveis de se aplicar a esse condenado, se ele estiver em prisão preventiva ainda, né, e essa prisão preventiva estiver mantida, ele não vai ser prejudicado, porque ele vai ser beneficiado com todos os incidentes de execução previstos em lei, tá?
Atentem-se às súmulas 716 e 717 do STF, que tratam da progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não é possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz de ofício, isso é muito importante, independentemente da fase em que se encontra esse processo, hoje não é possível mais, tá? Precisa de representação da autoridade policial, precisa de requerimento do Ministério Público para que haja um decreto de prisão preventiva. Quais são os pressupostos para a decretação da prisão preventiva? Bom, para decretar-se a prisão preventiva, é necessária a observação dos pressupostos. Primeiro, como eu já disse, preferência às medidas cautelares diversas da prisão, artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, pessoal, ela é medida extrema, então o juiz só vai decretar essa prisão preventiva se não tiver outra possibilidade, se não forem possíveis outras medidas a serem aplicadas no caso. Então, antes de decretar essa prisão, o juiz ele tem que analisar, primeiro, esse tipo penal que está sendo atribuído ao réu, ao agente, admite prisão cautelar? Tá. Tem indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime, que é o fumus commissi delicti? O periculum libertatis está presente? Deve-se verificar também, pessoal, se as medidas não serão eficazes, suficientes, as medidas cautelares diversas da prisão, ou adequadas, conforme o artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, vamos analisar essa questão dos pressupostos de acordo com o artigo 312. Ele fala assim, que a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução processual criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, esses são os requisitos que a gente se referiu anteriormente. Difícil a gente conceituar a garantia da ordem pública, porque nem doutrina e nem jurisprudência se entendem sobre este conceito. Então, o que seria a garantia da ordem pública? Analisar, sempre o juiz deve analisar, fundamentar com respeito a esse dispositivo sobre a periculosidade do agente. Então, não é a questão de que o crime é um crime grave, não é a questão do clamor público, não é a questão da repercussão do crime que vai definir garantia da ordem pública, é a questão da periculosidade do agente. Nas palavras do saudoso Luiz Flávio Gomes, né, que a gente perdeu essa semana, com muita tristeza, eu considero como uma perda irreparável, Luiz Flávio Gomes disse assim, ó, o juiz que decreta uma prisão cautelar para intimidar outras pessoas, para servir de exemplo, está absolutamente equivocado. Pior, não está demonstrando o caráter instrumental da providência cautelatória. Então, a prisão preventiva não é para dar exemplo, não é para punir o réu antecipadamente, mas para proteger o processo, para proteger a lei penal. O STF tem decidido também nesse sentido, claro, que o clamor público por si só não autoriza a decretação da prisão preventiva. Com relação à garantia da ordem econômica, o próprio nome já está dizendo, né? Então, diz respeito àqueles crimes contra a ordem econômica, para proteger a ordem econômica, quando for com relação a esses crimes, o juiz pode fundamentar a decisão com base nisso. Na conveniência da instrução criminal, para proteger a conveniência, impedir o tumulto processual, contaminação de prova, caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas nas medidas cautelares, o juiz ele pode, dentre outras providências, decretar a prisão preventiva. Já na garantia da aplicação da lei penal, o que se visa é proteger a garantia de uma futura execução de pena. Tá? Então, para proteger a lei penal, o agente cometeu um crime, ele deve ser punido por isso, se ficarem comprovados, né, autoria e materialidade do crime e todos os outros requisitos que a lei penal exige.
Então, para proteger a lei penal, é um dos requisitos que estão lá nos pressupostos para decretação da prisão preventiva. Para proteger a lei penal, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Por exemplo, quando o réu demonstra que irá fugir do distrito da culpa, quando ele fica mudando, por exemplo, de endereço, né, sem comunicar ao juiz onde ele estará morando. Então, desta forma, né, dentro dessa questão, é a questão da garantia da aplicação da lei penal. Como que fica a prisão preventiva no caso de estrangeiro? No caso do estrangeiro, gente, não é porque o estrangeiro está no Brasil e cometeu um crime é que será decretada a prisão preventiva dele. Os requisitos e pressupostos previstos na lei devem ser observados. Tá? O simples fato de ser um estrangeiro estar aqui no Brasil não denota a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Mas como que funciona isso? E se esse estrangeiro ele não tiver residência fixa, não tiver trabalho lícito, o crime que ele cometeu justificar um decreto de prisão? Tá? Assim como o estrangeiro pode ser objeto das nossas leis protecionistas constitucionais, ele também pode ser objeto das nossas leis processuais penais. Então, ele pode ter a prisão dele decretada preventivamente, sim. Se presentes os pressupostos do artigo 312 que nós vimos, a prisão preventiva poderá ser decretada em relação aos crimes. Então, agora vamos ver quais crimes abarcam, né, dão possibilidade para decreto da prisão preventiva. 313, o artigo que nós iremos analisar agora. Então, será admitida a prisão preventiva, conforme o artigo 312. Então, primeiro analise se tem os pressupostos, agora nós vamos ver quais são os crimes. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Privativa de liberdade, o legislador não disse se é reclusão ou detenção, então pode para as duas. Nessa questão de verificar a pena máxima, não podemos esquecer, pessoal, a questão de concurso de crimes, a questão de qualificadoras, a questão de causas de aumento, causas de diminuição, tudo isso tem que ser calculado, totalizado na pena. Aqui ele diz, o legislador diz pena máxima, para verificar se é possível a prisão preventiva ou não, tá? O inciso 2 do artigo 313, ele fala assim, ó, se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Aí ele ressalva a possibilidade da reincidência que está prevista lá no artigo 64, tá? Então, se o réu for reincidente em crime doloso e ressalvado o artigo 64, é que vai se considerar essa questão da qual tipo de crime que vai ser passível de decreto de prisão preventiva. Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, contra idoso, contra enfermo, contra pessoa com deficiência, contra adolescente, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também é possível a decretação da prisão preventiva. Como o legislador disse, se o crime envolver essas pessoas ou envolver violência doméstica, é claro que contravenção penal não entra nesse rol. O inciso 4 e o parágrafo único foram revogados. O parágrafo 1º do artigo, ele fala assim, ó, também será admitida, isso vem em 2019, tá, pessoal? A prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade da pessoa ou quando esta não fornecer os elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade quando ele for identificado. Então, após a identificação, salvo se outra hipótese não recomendar a manutenção da medida da prisão. O que significa? Ele não foi identificado civilmente, você, por cautela, né? Claro, nós estamos em medidas cautelares, ele será preso. Mas, se ele for identificado civilmente na sequência, ele vai ser solto. Ah, professora, mas e daí o que é a ressalva? Ressalva se tiver uma outra condição presente ali naquele caso concreto que justifique um decreto de prisão preventiva. Parágrafo 2º do artigo. Não será
Jamais, pessoal, jamais não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação da pena, do cumprimento da pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação e recebimento da denúncia. Então, o réu foi indiciado, precisa decretar a prisão preventiva. Não, não é nesses termos. A denúncia foi recebida, também não justifica, o parágrafo 2º está falando isso. Também não será decretada a prisão preventiva se ficar demonstrado que o réu cometeu o crime acobertado por alguma causa excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, excludente de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. Se dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva estão a conveniência da instrução processual, a garantia da aplicação da lei penal, a formação da culpa, todo esse ciclo que acontece dentro do processo, ela tem que ter um prazo razoável, isso é constitucional. E essa duração da prisão preventiva, ela não pode ultrapassar esse prazo razoável, tá? Então, assim, se a Constituição fala que os processos terão um prazo razoável para terminar, nós teremos que obedecer essa regra constitucional. Dentro do processo penal, inicialmente, foi fixado um prazo de 81 dias, que era do início lá da prisão até as alegações finais. Porém, houveram algumas modificações processuais dentro do processo, o Código de Processo Penal teve alterações que alteraram também esse patamar de prazo possível para se encerrar a instrução. Então, hoje, com essas alterações do Código de Processo Penal, se entende que esse prazo pode variar de 110 a 190 dias, a depender da marcha processual. Então, esses prazos não são absolutos. Então, assim, o que precisa ter? Razoabilidade, precisa verificar complexidade da causa, por exemplo, pluralidade de réus. Então, um processo com muitos réus, ele demanda mais tempo para ser resolvido do que um processo com um réu somente. Então, a regular tramitação do feito tem que ser analisada dentro da razoabilidade para verificar se é o caso de manutenção ou não da prisão preventiva. De acordo com os tribunais, pode configurar excesso de prazo o seguinte: mora processual decorrente de ato do Ministério Público. O Ministério Público ingressou com o processo, ofereceu denúncia, pediu interceptação telefônica, pediu várias diligências, todas entendidas pelo Ministério Público como imprescindíveis, mas essas interceptações telefônicas duraram muito tempo. Isso já é uma situação que vai configurar excesso de prazo. Inércia do Poder Judiciário também, né? O Poder Judiciário, ele está abarrotado, nós sabemos disso, mas isso não pode ser justificativa para uma pessoa ficar presa aguardando um julgamento durante anos. A defesa tem um papel importantíssimo dentro do processo. A defesa, se ela provocar o excesso de prazo na instrução processual, ela não pode requerer constrangimento, alegar constrangimento para o seu réu, para o seu cliente, né? O defensor não pode alegar porque foi ele que causou esse excesso de prazo, né? Tem um bordão que fala assim, ó, ninguém poderá se beneficiar da própria torpeza. Então, a defesa não pode fazer isso, certo? Temos ainda as súmulas 21 e 52 do STJ que tratam de excesso de prazo após a instrução processual. Tá? Até aqui a gente estava falando antes de fechar a instrução processual. Essas duas súmulas, elas falam que encerrou-se a instrução processual, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, que não se poderia alegar o constrangimento, a ilegalidade da prisão preventiva. Só que é o seguinte, pessoal, pode sim. Por que pode? Não pode ter esse excesso de prazo mesmo depois da prolação da sentença, mesmo depois de encerrada a instrução. O processo ele tem que ser sério o tempo todo. Então, assim, se não foi provocado pelo réu esse excesso de prazo, mesmo depois da prolação da sentença, essas súmulas devem ser interpretadas com alguma cautela, com alguma reserva, porque o que nós temos que pensar, gente, é que o direito está para o homem e não o homem para o direito.
Então, ele tem que ter garantidos todos os dispositivos constitucionais que estão a seu favor, tem que ser garantidos, inclusive a proporcionalidade, né? E quando o acusado está solto, essa questão de razoabilidade, de celeridade, deve ser mantida também? Deve, né, pessoal? Deve, porque é norma constitucional, o direito à razoável duração do processo, tá? Estando o réu preso ou estando o réu solto. Além dos pressupostos do artigo 313, 1, 2, 3 e parágrafo 1º, para a decretação da prisão preventiva, precisa se conjugar com algumas justificativas para que seja decretada a prisão preventiva. Quais são elas? Por que não se observou o contraditório prévio? Artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. O que é esse contraditório prévio? Quando se for decretar uma medida cautelar, é necessário ouvir a parte contrária. Então, assim, tem um requerimento do Ministério Público lá, pedindo uma prisão preventiva. O juiz deve abrir para a parte contrária se manifestar no prazo de 5 dias. Tá, por que não se observa, para não se observar isso, o que deve haver de justificativa para que se não anule essa decisão de decreto da prisão preventiva? Como está escrito no parágrafo 3º do 282. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento, das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem a medida excepcional, tá? Essa é uma das situações. Então, ele tem que justificar e fundamentar essa decisão de uma maneira concreta, pegar o caso concreto e dizer por que está sendo decretada aquela prisão preventiva sem que tenha sido ouvido a parte contrária. Outra justificativa, por que não substitui a prisão por medida cautelar diversa da prisão? Parágrafo 6º do artigo. A prisão preventiva só vai ser decretada se não for cabível a substituição por medida cautelar. Então, observando o artigo 319 do Código Penal, tá? Então, tem que ser justificado e fundamentado também. Também tem que ser justificado a atualidade do periculum libertatis. 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele diz: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Tá. A decisão que decretar substituir ou denegar a prisão será sempre motivada e fundamentada. Então, tá vendo que o legislador, ele repete a questão da motivação, a questão da fundamentação e a questão de elemento de caso concreto. Então, não pode ser uma decisão genérica, não pode ser uma decisão não fundamentada, tem que ser uma decisão motivada, fundamentada para se decretar a prisão, tá? Então, cabe ao juiz, né, que é ele que vai decretar a prisão, apontar todos esses elementos, como eu já disse, de forma concreta para justificar a necessidade da segregação cautelar do acusado. O que é contemporaneidade? Contemporaneidade é construção jurisprudencial, pessoal. Então, assim, que fatos são relevantes para a contemporaneidade? Entendimento que essa parte do dispositivo da contemporaneidade só beneficia os criminosos de colarinho branco. Por quê? Porque nos nossos crimes comuns, né, dos nossos meros mortais, o crime, ele é contemporâneo porque ele é iniciado com a prisão em flagrante. As regras da prisão em flagrante dão prazos muito pequenos, né, 24 horas e tal. O juiz tem que analisar essa prisão, senão ela vai ser anulada. Então, nos crimes, aspas, comuns, essa questão da contemporaneidade não precisava nem constar no código, porque nossos crimes, como eu disse, são contemporâneos, né? Tudo acontece muito rápido, do auto de prisão em flagrante até a homologação e eventual decretação de prisão preventiva decorre um prazo muito pequeno. Mas os crimes de colarinho branco
não são construídos a partir de uma prisão preventiva, em flagrante, desculpe. Se não existir contemporaneidade, o que os advogados irão arguir? Nulidade da prisão, né? Vão pedir o relaxamento da prisão preventiva com certeza. E o acusado de crime de colarinho branco será solto. Desculpa, gente, é só uma aspas aí, tá? Vamos voltar. O artigo 315, parágrafo 2º, traz o rol exemplificativo para a gente saber também quando que uma decisão será considerada pelo Código de Processo Penal como não fundamentada. Isso se aplica também à nossa prisão preventiva, ao nosso decreto de prisão preventiva. Ele repete tudo que a gente está falando sobre a questão de fundamentar a decisão, tá? Quando mencionar qualquer tipo de acórdão, qualquer tipo de decisão de ato normativo, tem que explicar por que está mencionando ali naquele caso concreto. Os conceitos têm que ser determinados, os conceitos jurídicos, tá? Tem que explicar o motivo concreto, por que aquele conceito jurídico incide naquele caso que está sendo decidido. Todos os motivos devem ser colocados, né? Todos os argumentos deduzidos no processo têm que ser colocados. Então, esse artigo 315 também traz para a gente a questão da não fundamentação. A gente viu que tem que fundamentar a decisão e agora a gente está vendo aqui como que funciona quando não é fundamentado. O que o Código de Processo Penal entende como decisão não fundamentada, tá? Coadunando com esse dispositivo, a gente tem a regra do 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, conjugado com o artigo 319. Então, a prisão preventiva, gente, ela será determinada, então, quando não for cabível a aplicação de outra medida cautelar, substituição por outra medida cautelar, tá? O não cabimento da medida, o juiz tem que fundamentar de forma individualizada, nos elementos concretos do processo, por que não cabe essa medida. A prisão preventiva, ainda, pessoal, ela pode ser revogada conforme o artigo 316 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase do processo, tá? Aqui na revogação, o juiz pode revogar de ofício. A gente viu que para decisão, o juiz não pode decidir de ofício, né? Para decretar a prisão preventiva, o juiz não pode decretar de ofício, mas para revogar ele pode. Ou a pedido das partes, se não existirem os motivos que ensejaram um decreto de prisão preventiva. Ainda é possível uma nova decretação de prisão preventiva se sobrevierem razões que justifiquem essa decisão. Outra situação, ao final é assim: o juiz que decreta a prisão preventiva, pessoal, ele deve revisar essa decisão a cada 90 dias, fundamentando novamente a decisão de manutenção da prisão, tá? Sob pena de tornar a prisão ilegal, ok? Por hoje é só, tá? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com os estudos de vocês. Vou mandar as questões para vocês responderem na sequência, tá? Ótima semana para vocês, ótimo final de semana, ótima semana para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e logo a gente tá de novo juntos, pessoal. Um abraço.